Boa tarde, galerinha do bem, aqui quem fala é o Jefferson e vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Nós estamos na aula 2 de como fazer um CRUD completo com PHP e MySQL utilizando PHP orientado a objeto. Essa é a nossa aula número 2, deixa eu registrar aqui. Ok, então vamos dar continuidade. Na última videoaula, aqui, deixa eu procurar aqui o project. Na última videoaula nós fizemos o seguinte: a gente criou uma pasta, vamos aqui na base de dados, nós criamos uma base de dados chamado projeto, project, certo, com uma tabela chamada produto, com os seguintes atributos: ID do produto, nome do produto e descrição do mesmo, certo? E também criamos uma pasta no nosso servidor www com o nome de project CRUD, que é o mesmo nome do banco de dados, para nós não nos perdermos. Criamos também uma pasta chamada config, e nela nós criamos a nossa conexão, a nossa classe de conexão com o banco de dados, ok? E nelas nós criamos a nossa conexão e a nossa desconexão, ok? Lembrando aqui, pessoal, como é importante a gente comentar, né? Só para a gente adicionar aqui, ó, servidor, nome do usuário, senha. Mas se vocês podem ir comentando o código de vocês, ok? Agora aqui que nós vamos criar? Nós vamos criar uma outra classe chamada crud.class.php. O que nessa classe vai ter? Nessa classe nós vamos instanciar as nossas variáveis de inserir e de selecionar a tabela. Nós vamos também criar os nossos métodos. Vamos criar também um método construtor, um método de inserir e um método de excluir e um método também de atualizar, ok? Então vou dividir essa videoaula, essa parte do CRUD, em 3 módulos. Espero que todos gostem. Dúvidas, sugestões, adicione no comentário no nosso site ou no YouTube mesmo, que tem postado o nosso vídeo, ok? Então vamos dar início. Vamos criar aqui, vamos aproveitar que nós temos a nossa classe aqui, dá um Ctrl+C, Ctrl+V e vamos renomear a nossa classe. Vamos lá, eu quero adicionar como crud.class.php, ok? Vamos arrastar aqui para dentro. Vamos utilizar a mesma estrutura de PHP. Vamos abrir aqui o PHP e vamos salvar. O que nós iremos criar? Como é uma classe, a gente sempre inicia a classe digitando class. Qual o nome da nossa class? A gente vai definir como CRUD, ok? E vamos abrir e fechar a nossa class. Dentro da nossa class vai ter todos os nossos métodos: o método construtor, o método inserir, o método atualizar e o método excluir, ok? Então nós vamos iniciar aqui instanciando as nossas variáveis. Nós vamos criar uma variável aqui que vai ser do tipo private, que é privada, certo? E ela vai ter o nome de SQL ins, que vai ser igual a vazio, só para iniciar as nossas variáveis, para ter certeza que elas estão vazias. Vamos criar uma outra variável que é do tipo private também, que ela vai ter vai receber a nossa tabela, vai ser igual a 0. E vamos criar um novo private aqui, dá 2 espacinhos aqui, que vai ser a nossa SQL de select, de selecionar o valor. Vamos lá então, vamos organizar aqui, vai ficar bonitinho. Já iniciamos as nossas
as nossas variáveis. Ok? Então vamos lá. Então vamos botar um comentário aqui só para nos auxiliar aqui, tá? Caso pretendemos que essa classe seja herdada por outras classes, então alguns atributos podem ser protect, entendeu? Como é private, elas não podem ser herdadas por outras classes, só utilizando o atributo protect, de proteção. Vamos aqui então, vamos lá. Caso pretendemos que esta classe seja herdada por outra classe, por outra, na verdade, né? Então, alguns atributos da nossa classe podem ser do tipo protected, beleza? Do tipo protect. Em vez de ser private aqui, a gente bota protect, entendeu? Então, esses atributos aí, sobre atributos, métodos, classes, encapsulamento, as coisas, vocês têm que procurar lá no site php.net para entender um pouquinho melhor o conceito da orientação a objeto. Essas videoaulas são para as pessoas que já têm um pouco mais de noção de orientação a objeto, um pouco mais avançada, vamos dizer assim, intermediária e avançada, certo? Então vamos dar continuidade. Nós vamos criar também aqui o nosso método construtor, que vai receber o parâmetro da tabela e vai retornar a nossa tabela, certo? Então o que nós vamos criar? Vamos criar um public, que é o método público, que é uma function que recebe o construct, né? Construct a nossa função. E dentro dessa nossa função nós vamos receber a nossa tabela, que é o valor da nossa tabela. Então nós criamos aqui na verdade um método construtor, deixa eu dar mais um aqui, que recebe a nossa tabela, ok? Vamos dar espaço e vamos dar uma comentada aqui então. Construtor, vírgula, que recebe os campos da nossa tabela. O campo nome da tabela, nome da tabela como parâmetro, ok? Vamos dar um espacinho aqui, opa. E aqui embaixo da nossa classe nós vamos abrir as chaves referente a esse atributo. O que nós vamos declarar? Nós vamos chamar as nossas variáveis aqui, ó, do tipo tabela, que recebe a nossa variável tabela, ok? Né? Tabela, que recebe a nossa variável tabela. E vamos retornar, vamos dar um return, vamos retornar ela mesma. Conseguiram entender? Eu estou dizendo que a minha tabela vai receber a variável tabela e vou retornar a minha tabela que recebe a tabela. Complicado? Não? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar agora um método de inserir os dados dessa tabela, certo? Que vai receber os seguintes parâmetros: vai receber os campos e as strings dos valores, e mais isso aí, os campos e as strings dos valores, ok? Então vamos lá, vamos dar um espaço aqui e vou também digitar a nossa function aqui, que eu vou botar o nome de inserir mesmo, e vou passar os parâmetros. Vou passar o parâmetro de campos, vírgula, e variável com os valores, ok? Vamos dar uma comentadinha aqui e vamos botar aqui que função de inserção de campos e seus respectivos valores como parâmetro,
Então vamos lá, função de inserção, lógica, né? Campo e seus respectivos valores como parâmetros. Eu vou iniciar aqui a nossa função. O que eu vou fazer nessa função? Nessa função eu vou declarar uma variável chamada sql_ins, que está lá em cima iniciada, e vou criar meu SQL de inserir, que eu vou atribuir junto a ela as tabelas, os campos e os valores, e junto com isso eu vou fazer um tratamento de erro, ok? E vou encaminhar ela para a página após a inserção. Então vamos lá. Vou criar uma variável chamada is, que vai receber o que? Nosso SQL ins, que é igual a meu insert into, aspas duplas, ponto, e aqui eu vou passar o valor da minha, o que eu vou passar aqui? O valor da minha tabela, beleza? E aqui vou passar a linha, não é linha nada, aqui é o campo. Aqui eu vou passar os campos do meu atributo aqui, na verdade, os meus campos. Vou tirar aqui esse e vou botar os meus valores. Então, simplificando aqui, tá, pessoal? O que eu fiz aqui? Eu fiz um insert, que é normal, né? Quando a gente faz lá no banco de dados insert into, a gente declara o nome da tabela com os campos, né? E o valor que vai receber esses campos. Beleza? Alguma dúvida? Não, né? Então vamos passar então adiante. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer um condicionamento. Se a minha variável ins for igual a MySQL query, igual a MySQL onde for a minha SQL de inserir, ok? Eu executo esse comando. Eu digo dyn, faça esse tratamento. Eu vou centralizar aqui, eu vou criar uma estrutura center, vou botar aqui erro na conclusão, vou dar um ponto aqui e vou também botar um BR e vou dizer que a linha que vai receber esse valor, ponto, vai ser igual a linha. Se vocês querem saber mais detalhes dessa linha, procurem lá no site php.net. Ele vai explicar para vocês que ele vai retornar a linha do comando MySQL underline error, que é uma função que retorna o erro, ponto, aspas duplas, e vou botar um BR. E também vou encaminhar para a minha pasta, meu arquivo index.php, que eu quero encaminhar ele de volta, né? Eu não vou deixar ele aqui. E vou botar aqui voltar ao menu. Vou fechar meu href, vou centralizar novamente o meu texto,
fechar o meu centralizar, né? E vou fechar o meu comando, ok? Ao contrário disso, se for verdadeiro, eu vou imprimir esse alerta. Vou botar aqui entre, na verdade é aspas duplas aqui. Print para imprimir. E vou encaminhar ele para outra página, que é index. Opa. Index.php também. Ponto e vírgula, e vou fechar o meu script. Fechei a minha aspas, fechei meu ponto e vírgula, e era isto. O que eu fiz aqui? Só para a gente entender, certo? De repente deve ter ficado meio confuso, porque é no improviso que estou fazendo aqui, de acordo com a minha cabeça. Não cheguei a escrever nada de documentação. Aqui em cima, o que eu fiz? Ó, eu declarei as minhas variáveis de inserir, a minha tabela que está aqui embaixo que eu estou utilizando, e SQL que vai listar o meu conteúdo um pouco mais à frente, certo? No primeiro momento nós estamos utilizando a variável tabela e a SQL de inserir, beleza? Então o que nós criamos aqui? Nós criamos a classe com esses atributos. Um pouco mais abaixo aqui nós criamos um método, vou dar uma separadinha aqui, criamos um método construtor. O que tem esse método construtor? Nada mais é do que a nossa tabela. Nós criamos aqui uma variável diz que recebe a variável da tabela passado o parâmetro, que vai retornar ela mesma. E logo aqui embaixo nós fizemos uma função que recebe os campos, né? Os campos desses os parâmetros, né? Os valores dos campos que a gente pode definir aqui, ó, que recebe. Vamos botar aqui exemplo. Vamos dar um espacinho aqui, vamos comentar. Variável campos, ela vai receber isso aqui, ó, o código, vírgula, o nome, vírgula, e o e-mail, beleza? E a variável valores, nós declaramos lá em cima, elas vão receber o que? Vai ser igual a receber o que? Vamos ver, o código, vírgula, aspas simples, um nome que pode ser o meu aqui, Jefferson, vírgula, e o e-mail, né? Rosa, vou botar aqui, jeffersonsilveira30@gmail.com. Então exatamente, aqui estão os campos, a gente declarou a variável com o nome dos campos, né? Um nome sugestivo, né? Os valores dos campos, e os valores com respectivos valores que ela vai receber. Pessoal,